Caixa selada, caixa adulterada. Hoje a gente vai explicar para vocês como que você sabe se o seu subwoofer, em questão que você comprou, ele vai ter um rendimento melhor na selada ou na adulterada. Roda a vinheta aí. Muito bem, você acabou de comprar um subwoofer ou você quer comprar um subwoofer e às vezes nós ouvimos no mercado que algumas pessoas têm uma predileção pela caixa selada, outros têm uma predileção pela caixa adulterada. A primeira coisa que nós devemos analisar é saber se o subwoofer em questão ele foi feito para a caixa selada, para a caixa adulterada ou se o projeto dele permite que você use tanto uma como outra. É importante que a gente então observe um parâmetro muito importante que você vai encontrar nos dados TS, que é o Tile Small, no manual de todos os subwoofers você vai encontrar esses dados, Você vai pegar lá o dado FO, que é um F e um O, ou FS, que é a mesma coisa, e dividi-lo pelo dado QES, tá? Se esse número, essa divisão for acima de 50, como é mundialmente, porque já se convencionou mundialmente, se for acima de 50 é mais para a caixa adulterada, se for abaixo de 50 é mais para a caixa selada. Esse dado, aliás, que a gente citou se chama EBP, tá? Se eu pegar um subwoofer cujo EBP é 48, por exemplo, ou seja, mais para selada, e eu colocá-lo numa caixa adulterada, vai ficar bom? É possível e vai ficar bom, tá? Mas não é mais para selada? É mais para selada, mas o EBP de caixa selada mais usado, o subwoofer numa caixa adulterada, dá um bom rendimento. E se for o contrário, pegar um subwoofer cujo EBP é acima de 50, na verdade vamos falar bem acima de 50, vamos falar que é 65, 70, e eu colocá-la numa caixa selada, vai ficar bom? Não, não vai ficar bom. Então já temos uma regra aí. Se o EBP é de caixa selada, ele até aceita, dependendo de quão longe ele está, o próximo dos 50, tá? Ele pode ser usado numa caixa adulterada. Já o contrário não é possível, tá certo? Mas também existe uma certa observação que a gente tem que colocar aí, que a gente tem que analisar. De uns anos para cá, uns 15, 20 anos para cá, a fabricação dos projetos dos subwoofers, mundialmente falando, mudou bastante. Uma pessoa muito conhecida no segmento, uma das maiores autoridades em caixas acústicas e subwoofers do Brasil, Marcelo Lacerda, lá de Belo Horizonte, Minas Gerais, que é consultor de muitas marcas também, deu muitos treinamentos, cursos técnicos em nível muito avançado. Ele defende uma outra questão, que é basicamente o quê? Com essa mudança, porque antigamente os subwoofers eles eram projetados para tocar música ponto final. Quando começou os campeonatos de SPL, começaram os campeonatos de SPL e tudo mais, com o objetivo de aumentar também o rendimento dos subwoofers para esse tipo de proposta, algumas coisas começaram a ser mudadas também de um tempo para cá, tá? Vamos arredondar de 20 anos para cá, na média, tá? Então, essa regra dos 50 do EBP, hoje ela tem uma certa variação, vamos dizer, tá? Então, o que a gente coloca? Abaixo de 50, caixa selada. E acima de 60, caixa adulterada. Entre 50 e 60, nós vamos analisar o que? Se ele é mais para caixa selada ou para caixa adulterada. Como é que a gente vai saber isso daí? Muito bem, vamos lá. Basta você analisar o dado X-Max, que você também encontra lá nos parâmetros Tile Small TS, que está no manual do seu subwoofer, tá? Então, se o X-Max ele for até mais ou menos 7 milímetros one way, tá? Ou seja, 14 milímetros peak to peak, de pico a pico, tá? Mas se for 7, normalmente é dado em one way, Então seria até uns 7 milímetros, 7,5, ele é mais para a caixa adulterada. Se ele for abaixo disso daí, ou até 7, ele já é mais para a caixa selada. Então, já demos aí a dica de como você vai saber qual que vai ter o comportamento melhor, tá? Deixando muito claro, já vimos muitos casos, principalmente quando o EBP é para caixa adulterada, isso é muito encontrado também em falantes mais high-end, com uma proposta muito mais definida, muito mais específica, tá? E você coloca na caixa selada, o resultado é
não é ruim, ele é péssimo, ele é horroroso, tá? Então toma muito cuidado também com o volume da caixa que é usado, que é muito importante isso daí, tá? Muitas das pessoas acham que é uma caixa gigante, independente de ela ser selada ou dotada. Então vamos falar que no manual do subwoofer pede-se lá um volume padrão, lá vamos falar uma dotada de 40 litros, um volume médio, tá? Aí a gente vê alguns casos que algumas pessoas colocam numa caixa de 100, 120 litros, pensando que isso vai dar maior SPL. Não é bem verdade isso daí, tá? Não é bem verdade. A gente precisa analisar caso a caso. No geral, caixa muito grande, ela vai permitir que você consiga ter uma frequência, uma resposta de frequência inicial mais baixa, mas não necessariamente ela vai te dar um SPL, um volume sonoro maior, tá? Então, às vezes, uma caixa mediana, nem muito pequena, nem muito grande, ela vai te dar o melhor resultado para essa proposta, tá certo? E, finalizando, muita gente questiona, pergunta, mas afinal de contas, para que serve a caixa acústica, né? Então, relembrando, todos os alto-falantes, exceto o Twitter, tá? Eles precisam de um volume de trabalho, ou seja, precisa de uma caixa. A função primordial da caixa é separar as ondas frontais do alto-falante das ondas traseiras. Tá? Porque se as ondas frontais se encontrarem no mesmo ambiente com as ondas traseiras, elas são da mesma intensidade, do mesmo comprimento, da mesma frequência, uma pode anular a outra. Então essa é a função primordial da caixa, não é simplesmente só segurar o alto-falante, tá certo? E o volume da caixa é muito importante também, assim como a gente tem que sempre se atentar se ater a quê? A dois pontos primordiais, que é o quê? A caixa, a melhor caixa acústica é ela que é a mais robusta, mais sólida, mais travada possível e mais pesada também, tá? Então, quando a gente quer fazer uma boa caixa, a gente tem que se preocupar em usar um MDF mais espesso, tá? É um pouco mais caro, mas compensa no rendimento, na performance do seu subwoofer, tá? Devemos também, né, dentro do possível, se for um projeto muito elaborado, fazer o travamento interno da caixa, como você pode ver aí nas imagens, né? E também travamento de duto. Tá? Isso é muito importante para que não tenha vibrações dentro da caixa, né, que podem causar aí alguns sintomas indesejados no resultado final, tá certo? Próximo vídeo a gente vai falar sobre um assunto bem bacana aí para vocês aí. Um abraço!